o ex-ajudante de ordens Mauro Cid chama o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares de covardes e defende tomada de poder à força em 2022. É o que conta agora pra gente o repórter Edio Ferreira Júnior, em Brasília. O tenente-coronel e ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu em 4 de janeiro de 2023 que as Forças Armadas tomassem o poder do país à força, como fizeram os militares em 31 de março de 1964, ao depor João Goulart da presidência da República. A declaração de Mauro Cid foi revelada pela Polícia Federal no inquérito de quase 900 páginas enviado à Procuradoria-Geral da República nesta terça-feira. O sigilo do documento foi aberto pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do caso na Corte. De acordo com as investigações, Mauro Cid e o também tenente-coronel Sérgio Cavalieri trocaram mensagens sobre a desistência de generais em aplicar o plano golpista no Brasil. Esse recuo foi tratado por eles como covardia. "Fomos covardes, na minha opinião", disse Cavalieri, ao que Cid respondeu: "Fomos todos, do PR, presidente da República, e os CMTF, comandantes das forças." Mauro Cid então continua: 64 não precisou de ninguém assinar nada. E Cavalieri respondeu em 5 mensagens de textos subsequentes. 64 estavam na mesma embromação, até que apenas um, surtou e botou a tropa na estrada. Daí o efeito cascata. O primeiro que colocar os cães na rua leva o resto. A revolta está imensa, disse ele. Cavalieri manda prints a Cid de uma conversa com uma outra pessoa, identificada como Riva. Nela, essa pessoa fala do recuo da trama e admite que Bolsonaro tinha plena consciência do plano golpista, tendo inclusive assinado o documento. Rasgaram o documento assinado pelo 01, presidente da República, ratificando que o então presidente tinha articulado a elaboração do decreto para a tomada do poder. A conversa ocorreu 4 dias antes das invasões e depredações das sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro daquele ano. Na ocasião, Cavalieri perguntou a Mauro Cid: "Ainda tem algo para acontecer?", referindo-se possivelmente a uma ruptura institucional. Cid encaminha 2 respostas que foram depois apagadas. Diante do conteúdo das mensagens apagadas, o militar indaga ao colega: "Coisa boa ou coisa horrível?" E em seguida diz: "Bom." O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro então responde: "Depende para quem. Para o Brasil, é boa." Mauro Cid, Cavalieri, Jair Bolsonaro e outras 34 pessoas, a maioria delas das Forças Armadas, foram indiciadas pela Polícia Federal pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. O parecer do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que recebeu o documento nesta terça-feira, deve ficar só para depois de fevereiro de 2025. De Brasília para a FM O Tempo, Edio Ferreira Júnior. E a gente vai mais uma vez mostrar agora o inquérito, o relatório final da Polícia Federal, que indica um dos pontos mencionados pelo Edio Ferreira Júnior, quando está tratando de um ponto que tem sido colocado como central pela Polícia Federal. Era responder a seguinte pergunta: o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia, não sabia, atuou, não atuou, ou de que forma havia qualquer tipo de participação dele em todos esses atos, considerando que é muita gente próxima. Tinha gente, por exemplo, da Secretaria-Geral da Presidência. Tinha o candidato a vice, que estava junto com ele e é considerado peça central nessa história, o general Walter Braga Neto. E um item específico que aparece no inquérito da Polícia Federal é o item 3.4, sobre a ciência e anuência de Jair Bolsonaro. Essa parte do inquérito está tratando especificamente daquele núcleo que eu mencionei um pouco mais cedo, de que era formado por militares que tinham a intenção de tentar pressionar comandantes militares ou quaisquer outros militares de patente alta ou baixa que não quisessem aderir ao plano golpista apresentado segundo o inquérito da Polícia Federal. Então, bom, tivemos uma carta divulgada, inclusive em mídias, né? Em alguns jornais, por exemplo, foram apresentadas, mostrando o quanto havia uma insatisfação de generais da ativa e generais que não estavam na ativa com alguma posição de militares que estavam titubeando em apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. E nesse ponto específico, a Polícia Federal pega uma das conversas apresentadas pelo tenente-coronel Sérgio Cavalieri, em que ele menciona uma mensagem foi obtida a partir da quebra do sigilo telemático, que é aquele sigilo relacionado à troca de mensagens, à telefonia, em que ele manda uma mensagem dizendo o seguinte, que houve um alerta feito pelo comandante militar do Sul e que dizia o seguinte: olha,
alertem a seus subordinados que a adesão a esse tipo de iniciativa, e a iniciativa que estava ali colocada era uma tentativa de golpe de Estado ou um plano para isso ser desvelado, é inconcebível. Eventuais adesões de militares da ativa serão tratadas no âmbito do Comando Militar do Sul, na forma da lei e sem contemporizações. Essa mensagem foi enviada pelo Tenente Sérgio Cavalieri para o braço direito do ex-presidente Jair Bolsonaro, Tenente Coronel Mauro Cid, que responde o seguinte: já era esperado. Segue a apuração da Polícia Federal e a resposta do Tenente Sérgio Cavalieri é: espero que o PR, e a Polícia Federal diz que o PR seria o presidente da República, não se esqueça dos que estão indo para o sacrifício, menciona Cavalieri. E aí há uma descrição de um áudio enviado por Mauro Cid em resposta, dizendo o seguinte, abre aspas, cara, ele mesmo sabe o que é isso, né? Ele tomou 20 dias de cadeia quando era capitão, porque escreveu uma carta à revista Veja. Foi para conselho de justificação porque botaram na conta dele aquela operação para explodir Guandu. Se lascou. Eu estou fazendo uma adaptação aqui na vida, então ele sabe o que é. Então aqui é um ponto em que a Polícia Federal indica que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma manifestação ao Tenente Coronel Mauro Cid a respeito deste núcleo especificamente de incitação a outros militares, de crítica, de pressão a outros militares que não aderisse. E você há de se lembrar, também está no relatório da Polícia Federal um episódio em que o brigadeiro Freire Gomes, o Tenente Coronel Freire Gomes, diz que teria hipoteticamente dito ao ex-presidente Bolsonaro que se levasse um plano desse à frente, estaria diante de um cenário de uma possível ordem ou voz de prisão. Então, são mais de 880 páginas, mas esse é um núcleo que eu acho importante colocar, Adriana e ouvintes, para mostrar que a Polícia Federal tem o Tenente Coronel Mauro Cid como esse braço que repassava mensagens e percepções do ex-presidente Bolsonaro para um grupo de militares que estava atuando, como está descrito aqui nesse relatório da Polícia Federal. Então, tem muita coisa ainda a ser apresentada, tem muito mais informação neste inquérito, neste relatório apresentado e com o sigilo quebrado ontem, tornado público pelo ministro Alexandre de Moraes, mas me parece muito seguro dizer nesse momento, Adriana, que uma das hipóteses, pelo menos aventada ao longo do tempo, essa hipótese me parece ter caído por terra. E repito o que eu disse mais cedo, de que era um movimento absolutamente isolado, descoordenado, de pessoas que acordaram num dia e algo resultou nos atos de 8 de janeiro de 2023. Está muito evidente, muito cristalino, que havia sim gente atuando dentro do Estado brasileiro, recebendo dinheiro do Estado brasileiro, como militares e outras pessoas que estavam dentro da gestão Jair Bolsonaro, para atuar diretamente em prol de uma tentativa suposta de golpe de Estado no ano de 2022. Então eu acho que desvelar isso é pelo menos termos a clareza nesse momento de o quanto não se trata de algo absolutamente efêmero e isolado. Pelo contrário, se trata de algo organizado, orquestrado e neste momento com nome, sobrenome e com 37 participantes apontados pela Polícia Federal, incluindo o ex-presidente da República.